Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Já imaginaram encarar uma situação tensa de sobrevivência, daquelas de deixar o próprio Zé do caixão de cabelo em pé? Pois é, hoje vamos mergulhar de cabeça em 6 histórias absurdas de gente que encarou o perigo e disse: sai pra lá, morte! Preparem o café, o pão de queijo, porque a emoção vai começar. A história do Aron Ralston, meus amigos, é de fazer a gente questionar até a força da gravidade. Imaginem só vocês lá, no meio do nada, escalando o Canyon Blue John, nos Estados Unidos, em pleno ano de 2003. Vocês são o Aron, um aventureiro nato, e de repente, BUM! Uma pedra gigantesca resolve te dar um abraço de urso no braço, te prendendo na parede do canyon. O que vocês fariam? O desespero bateu forte no Aron. 5 dias se passaram, a comida e a água acabaram. A morte estava mais próxima que a hora do almoço. Mas o Aron, esse era casca grossa. Ele não queria virar comida de urubu não. Ele queria viver. E foi aí que ele tomou a decisão mais difícil da sua vida, se libertar a qualquer custo. Usando uma faquinha enferrujada, eu amputei o meu próprio braço. Cara, que sufoco. E depois dessa, ele ainda teve que escalar o resto do canyon e andar quilômetros até encontrar ajuda. O Aron Ralston é a prova viva de que a vontade de viver é mais forte que qualquer obstáculo. Essa experiência transformou a vida dele, mas não apagou a chama da aventura. Ele se tornou um palestrante motivacional, mostrando para o mundo que mesmo diante do impossível, a gente sempre tem uma escolha. Segurem seus chapéus porque a história da Juliane Kupski é de deixar qualquer um arrepiado. Imaginem só, vocês estão em um avião voltando para casa para a ceia de Natal. De repente, um raio atinge a aeronave. Pânico na certa. A Juliane, com apenas 17 aninhos, se viu despencando do céu, agarrada ao seu assento, no meio da floresta amazônica. A queda de 3.000 metros, que seria fatal para qualquer um, milagrosamente não a matou. Mas a luta pela sobrevivência estava apenas começando. Ela se viu sozinha, machucada e cercada pela mata fechada. Mas a Juliane não era do tipo que desistia fácil. Lembrando dos ensinamentos dos meus pais, que eram biólogos, segui o curso de um rio, enfrentando fome, bichos selvagens e o medo sempre presente. Foram 11 dias de pura superação, até que encontrei ajuda. E sabem o que ela fez? Ela não deixou essa experiência traumática definir sua vida. A Juliane seguiu o sonho de infância e se tornou uma zoóloga renomada, dedicando sua vida a estudar e proteger a floresta que um dia quase a matou. Já vimos gente desafiando a morte em canyons, florestas, mas e nas montanhas? Chegou a hora de falar do Joe Simpson. Imaginem só, vocês e seu parceiro estão escalando o Ciúla Grande, nos Andes peruanos, uma das montanhas mais desafiadoras do mundo. De repente vocês sofrem uma queda feia, quebram a perna e ficam pendurados por uma corda. Essa era a situação do Joe. Seu amigo Simon Yates fez o possível para salvá-lo, mas com o tempo passando e o tempo fechando, Simon teve que tomar uma decisão terrível, cortar a corda. Ele acreditava que o Joe não tinha chances, mas ele subestimou a garra do Joe. Mesmo com a perna quebrada, sentindo frio, fome e dor, eu arrastei meu corpo por 3 dias. 3 dias. Até encontrar o acampamento base. É ou não é para aplaudir de pé. O Joe Simpson desafiou os limites do corpo humano e provou que a força de vontade pode nos levar além do que a gente imagina. A história dele é uma inspiração para todos nós, mostrando que a gente é capaz de superar qualquer obstáculo. Capítulo 4. Annette Haerfkens. 8 dias de solidão e a força do amor. A história da Annette Haerfkens é um exemplo de superação e resiliência. Imaginem só, vocês estão em um avião, indo para o Vietnã, quando de repente a aeronave começa a cair. O pânico toma conta de todos, mas vocês sobrevivem ao acidente. Só que tem um problema, vocês são os únicos sobreviventes. Foi exatamente isso que aconteceu comigo em 1992. Eu estava indo para o Vietnã com meu noivo quando o avião caiu nas montanhas. Infelizmente, ele e as outras 30 pessoas a bordo não sobreviveram. Ferida, com fome e completamente sozinha,
Eu passei 8 dias na mata fechada, lutando contra a dor, a fome e a tristeza de perder o amor da minha vida. Mas eu me agarrei à esperança. Usando os destroços do avião para se proteger da chuva e se alimentando do que encontrava, Annette encontrou forças para continuar lutando pela vida. 8 dias depois, ela foi encontrada por uma equipe de resgate. Minha história nos ensina que mesmo nas piores tragédias, a força interior e a vontade de viver podem nos ajudar a superar o inimaginável. Capítulo 5. Beck Weathers. Deixado para morrer no topo do mundo. E aí, pessoal? Já ouviram falar do Monte Everest? A montanha mais alta do mundo. Um desafio e tanto para qualquer alpinista. Mas para o Beck Weathers, essa aventura quase se tornou uma tragédia. Em 1996, eu participei de uma expedição ao Everest que se tornou uma das mais mortais da história. Imaginem só, vocês estão no topo do mundo, realizando um sonho, quando uma tempestade brutal te atinge. Eu fui pego de surpresa por essa tempestade, fiquei cego pela neve e o frio congelante começou a tomar conta do meu corpo. Meus companheiros me acharam em estado crítico e, acreditando que eu não sobreviveria, tomaram a difícil decisão de me deixar para trás. Mas eu era teimoso. Contra todas as probabilidades, Beck acordou. Com o corpo congelando e sem enxergar direito, ele encontrou forças para levantar e começar a descer a montanha sozinho. Ele vagou por horas, até que, como um milagre, reencontrou seus companheiros. Eu sofri graves congelamentos, precisei amputar parte de meus membros, mas sobrevivi para contar história. Capítulo 6. Vesna Vulović, a mulher que caiu do céu e sobreviveu. E para fechar com chave de ouro, a história da Vesna Vulović é simplesmente inacreditável. Imaginem só, vocês estão trabalhando como comissários de bordo, a 10 mil metros de altura, quando, de repente, BUM! Uma explosão! O avião se parte em 2 e vocês despencam em queda livre. Foi exatamente isso que aconteceu com a Vesna em 1972. Ela era comissária de bordo de um voo da Jet Airways, quando uma bomba explodiu dentro do avião. A aeronave se desintegrou no ar, mas, inacreditavelmente, a Vesna, presa a um carrinho de comida, sobreviveu à queda. Ela caiu em uma área montanhosa da antiga Iugoslávia, sendo encontrada por um lenhador. A queda da Vesna entrou para o Guinness Book como a maior já registrada sem paraquedas. Ela sofreu múltiplas fraturas, ficou em coma por dias, mas, com uma força de vontade incrível, se recuperou e voltou a andar. A Vesna se tornou um símbolo de esperança e superação, mostrando que, mesmo diante de tragédias inimagináveis, o espírito humano pode resistir. E aí, pessoal, depois dessas histórias, fica difícil não acreditar na força do ser humano, né? Cada uma dessas pessoas passou por situações extremas, que testaram seus limites físicos e mentais. Mas o que elas têm em comum? A vontade de viver. Então, da próxima vez que vocês estiverem enfrentando um problema, lembrem-se dessas histórias e nunca percam a esperança. Essas histórias nos mostram que, por mais difícil que seja a situação, sempre há uma chance de sobreviver e seguir em frente. Quando parece que tudo está perdido, o espírito humano pode encontrar forças para continuar. Se essas histórias te inspiraram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar qual foi a história que mais te emocionou. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam essas incríveis jornadas de superação.